Boa noite, igreja. Amém. Graça e paz esteja no coração de todos. Amém. É uma alegria enorme para mim, para minha esposa, minha família, e estar aqui nessa noite reunido com os irmãos. Eu confesso que eu estou muito alegre de poder estar aqui. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Vamos orar também mais uma vez? Deus, nosso Pai, na beleza da Tua santidade, na formosura do Teu poder, nós descansamos nos braços do Senhor. Assim como o apóstolo João descansava nos peitos do Senhor, assim nós queremos nos lançar no Teu colo nessa noite. Nós queremos nos lançar nos braços do Senhor, porque nos braços do Senhor nós estamos seguros. Nos braços do Senhor nós temos todos os recursos para a nossa vida. Obrigado por essa noite. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua misericórdia. Que nessa noite, ó Pai, vida possa ser salva. Que nessa noite, vida possa ser restaurada. Que nessa noite, ó Pai, vidas, ó Pai, possam ser ressuscitadas no poder do Evangelho. No poder da boa notícia, que é a mensagem do Evangelho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João. Livro de João, capítulo 20. A gente vai ler o versículo 30 e o 31. João, o Evangelho de João, capítulo 20. A gente vai ler do 30, versículo 20, ao capítulo 20, versículo 30 e 31. João, Mateus, Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, capítulo 20, do 30 e 31. Amém? Amém. Todos acharam? Então a palavra do Senhor fala assim ao nosso coração nessa noite. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Amém? Vou ler mais uma vez. Amém? Amém. Mais uma vez. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém? Amém. Esse vai ser o texto que nós vamos ficar nele, depois nós vamos voltar nele. Mas antes disso eu queria falar um pouco para nós nessa noite, para nós que estamos aqui, para você que aí está nos assistindo, ou para você que está aí, né, talvez essa palavra está chegando ao seu coração. Eu queria começar nessa noite fazendo uma pergunta para todos nós. Uma pergunta fácil de nós respondermos para nós mesmos. Qual é o tipo de mensagem que nós temos ouvido hoje? Qual que é o tipo das mensagens que nós temos ouvido? Qual é as notícias que nós temos ouvido hoje? Sabemos que todos os dias várias mensagens, várias notícias são espalhadas, são pronunciadas, são faladas todos os dias. Todo momento é uma notícia, ela é proclamada, todo momento uma mensagem é proclamada. Mas eu queria nessa noite que você que está aqui, você que está nos assistindo, qual que é o tipo de mensagem que você tem ouvido? Muitas mensagens são pronunciadas hoje, de vários tipos de notícia, mas muitas são fake news, muitas são mentiras, e muitas pessoas acreditam nessa mensagem e obedecem essa mensagem. Nós estamos vivendo um tempo que a palavra de Deus fala que é necessário que muitas coisas aconteçam para que manifeste a vinda do Filho de Deus. E nós estamos hoje, todo dia, nos deparando com várias notícias, várias mensagens. Se nós ligarmos a televisão agora, nós vamos deparar com uma mensagem. Se nós ligar amanhã cedo outra mensagem, talvez hoje você já ouviu uma mensagem, uma notícia. Então, mas muitas dessas notícias são fake news. Muitas notícias são mentiras. Mas muitas pessoas têm acreditado nessas mentiras. Muitas pessoas têm acreditado nessas mensagens, perdão. Muitas pessoas têm sido obedientes a essas notícias. E isso é muito perigoso.
Nos nossos dias hoje, a falta do conhecimento da verdade tem levado as pessoas muitas vezes a acreditar nessa mentira. Mas eu queria dizer que a maior mensagem que já foi pronunciada e proclamada, que é o Evangelho, isso não tem trago nenhum temor ou obediência no coração daqueles que ouvem. A maior mensagem que já foi proclamada, a maior notícia que já foi anunciada de todas as eras, de todo reinado, de todo império, é o Evangelho. E muitas pessoas não creem na mensagem do Evangelho. Muitas pessoas não têm temor na mensagem do Evangelho. Muitas pessoas brincam com o Evangelho. Muitas pessoas não se submetem ao Evangelho. Todos os dias é proclamada várias mensagens. Mas talvez a maior mensagem, que é o Evangelho, nós não temos, as pessoas não têm temido isso. As pessoas têm brincado com o Evangelho. E isso vai trazer e vai custar um grande preço, uma grande consequência. Jesus, meus irmãos, nesse texto aqui que nós acabamos de dizer, Jesus fez, ele fala aqui no finalzinho, eu gosto muito de falar, Jesus fez muitos sinais, muitos milagres, que não caberia, né, se fosse escrito. Mas esses sinais, essa mensagem, essa boa notícia que foi anunciada por Jesus, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela tem um significado. E qual que é o maior significado disso? Não é nos fazer ser mais rico, não é nos fazer ter mais carro, casa, não é nos fazer ser mais bem sucedido, mas essa mensagem, ela tem o objetivo de que todos aqueles que têm ouvido durante toda a sua existência, que todos aqueles que têm recebido, é para que entenda que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. E para que você possa crer, e crendo você terá a vida eterna. Glória a Deus. A vida eterna. Eu queria nessa noite, baseado nisso, colocar um tema para nós, de tudo que nós estamos falando aqui até agora. O tema é: por que precisamos crer na mensagem do Evangelho? Eu queria que você pensasse um pouco aí, e você que está aí nos assistindo ou vai assistir, por que precisamos crer na mensagem do Evangelho? Por que nós precisamos crer? Por que é tão importante? Por que de Gênesis a Apocalipse nós vamos ver a mensagem do Evangelho? Gênesis 3, versículo 15, a gente vai ver um anúncio do pré-evangelho, falando que da descendente da mulher nasceria um que iria ferir a cabeça da serpente. Deuteronômio nos fala que o próprio Moisés falou que um profeta ia suscitar igual a ele, e a ele nós deveríamos ouvir. Isaías fala que a virgem daria um filho, e sobre o seu ombro estaria o governo, o seu nome seria chamado Maravilhoso, Deus conosco. Essa mensagem foi anunciada. Por isso, e por que nós precisamos crer? Eu queria definir para nós aqui o que é o Evangelho. O Evangelho é uma palavra, muitos já entendem, mas grava isso, vem do grego, significa boas novas, boa notícia. E essa boa nova, ela fala de uma pessoa e é Jesus. Amém. Ela tem o objetivo de falar de Jesus. Talvez muitas pessoas não compreendam o que é o Evangelho. O Evangelho não é você dizer para uma pessoa: ah, Jesus te ama. O Evangelho não é você dar um testemunho. Isso é o que o Evangelho fez na nossa vida. Isso é o que o poder do Evangelho fez. Quando eu dou um testemunho do que a mensagem do Evangelho foi capaz de produzir na minha vida. Essa mensagem foi capaz de quê? De transformar a minha vida. Essa mensagem foi capaz de me restaurar. Então, nós entendemos aqui o significado do Evangelho, do que é o Evangelho. E para nós entendermos melhor por que precisamos crer na mensagem do Evangelho, nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, nós precisamos entender algo. E é isso que eu queria que nós entendemos nessa noite, e você que está aí. Nós precisamos entender qual que é a condição do homem diante de Deus. Qual que é a condição do homem diante de Deus? O que a palavra de Deus fala? O que a Bíblia fala? Qual é a condição do homem diante de Deus que não crê no Evangelho? Que não está firmado no Evangelho? Se nós olharmos, Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e destituídos, afastados de Deus, nós estamos.
Então o primeiro ponto que nós precisamos entender, qual que é a condição do homem diante de Deus? Afastado de Deus, separado de Deus. O pecado, ele trouxe uma separação entre o homem e Deus. Então por isso que nós precisamos crer na mensagem do Evangelho. Porque a situação do homem que não crê na mensagem do Evangelho é uma situação de separação. Olha que interessante. Vamos ler o que a Bíblia fala sobre a natureza do homem. Gênesis 8, versículo 21. Se nós voltar lá em Gênesis, comecinho, né? Gênesis 8, 21. Olha o que a palavra fala da natureza do homem. Porque Gênesis 8, 21 vai falar assim, ó. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Olha aqui o que a palavra, o próprio Deus está dizendo aqui, que o homem, que a natureza do homem é má, desde a sua infância, desde o seu nascimento ali, a natureza do homem é má. O homem só consegue produzir algo de bom, o homem só consegue realizar algo de bom se for pela graça de Deus, porque a sua natureza é má. Olha o que a palavra de Deus fala em Mateus 7, versículo 11. Mateus 7, versículo 11. Olha o que o texto fala também da natureza do homem. Mateus 7, Sermão do Monte, né? Jesus vai falar assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. O que a palavra de Deus está falando aqui? Está falando que nós somos maus. Se vós que sois maus, sabeis a boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Toda a natureza do homem é uma natureza corrompida. A natureza do homem é uma natureza pecaminosa. Ela sempre vai procurar levar o homem para o pecado. A natureza do homem sempre vai querer arrastar o homem para o pecado. Olha aqui que a palavra de Deus fala também sobre a natureza do homem. Romanos 3, versículo 10 em diante. Romanos 3, o apóstolo Paulo, ele vai relatar aqui um texto que é muito interessante. Romanos 3, 10 fala assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha o que o pecado produziu na vida do homem. Meus irmãos, olha o que o pecado causou na vida do homem. A palavra de Deus está dizendo aqui que não há um homem justo. O homem só é capaz de ser justo, e ele é capaz de ser justificado somente quando ele crê na obra de Cristo Jesus. Somente quando ele crê no sacrifício de Cristo Jesus, que esse sacrifício é imputado sobre a vida do homem. O homem tem condições de chegar a Deus. O homem tem condições de ir até Deus. Fora disso, o homem não tem. Porque a palavra de Deus fala que não há um homem justo. Não há. Todos se extraviaram. Meus irmãos, você que está nos assistindo e vai ouvir essa mensagem, a maior catástrofe que já aconteceu em toda a humanidade foi a entrada do pecado. A entrada do pecado, ela corrompeu todo o intelecto, ela corrompeu todo o estado moral do homem, ela corrompeu toda a consciência do homem. Não há quem busque a Deus. Não há quem levante assim, eu vou até Deus, se não for através de Cristo Jesus. Amém. Por isso que, primeiro ponto aqui que eu coloquei para nós, que nós precisamos entender, né, que nós precisamos entender, e qual que é a condição do homem, é a condição que o homem está separado de Deus por causa do pecado. Segunda condição também que nós precisamos entender, Romanos 5, versículo 16. Olha o que esse texto nos fala. Esse texto é muito rico. Romanos 5,16 fala assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou,
Porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Porque de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Meus irmãos, somente um ato, somente uma ofensa, a ofensa de Adão no jardim do Éden, pela desobediência de Deus, trouxe uma condenação sobre a vida do homem. Todo homem está condenado diante de Deus. E Deus, ele não é injusto se ele condenasse toda a humanidade. Porque todos pecaram. Uma só ofensa. Uma só ofensa. Não foi várias ofensas que foram cometidas ali no jardim do Éden. Foi só uma ofensa do homem, trouxe uma condenação. Então, segundo condições que o homem está diante de Deus. Primeira condição, o homem está separado. Segunda condição, o homem está condenado. Aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, ele está condenado. E a terceira condição está lá em Romanos 5, versículo 9. Olha o que fala a parte B do versículo. Eu vou ler a parte A, mas eu vou frisar agora a parte B do versículo. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha, qual que é a condição do homem diante de Deus? Qual que é a condição? Todo aquele que tem rejeitado a mensagem do Evangelho, a ira de Deus tem permanecido sobre essa pessoa. A ira de Deus tem permanecido sobre essa pessoa. Olha o que fala para nós entendermos melhor. Salmos capítulo 7. Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11, a palavra do Senhor fala assim: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Sabe o que isso quer dizer? Deus odeia o pecado. E a sua ira se revelará contra o pecador, que deve se arrepender-se para não receber o castigo eterno. Meu irmão, eu não sei qual é a condição da sua vida. Eu não sei você que está aí nos ouvindo. Eu não sei você que vai assistir qual que é a condição. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele odeia o pecado. E a sua ira, um dia, ela vai se revelar contra o pecador, contra aquele que pratica o pecado, que anda na prática do pecado, que tem ouvido a mensagem do Evangelho, mas não tem se arrependido. Esse um dia receberá o castigo eterno. O cálice da ira de Deus será derramado sobre todos aqueles que têm rejeitado a mensagem do Evangelho. Então, por que precisamos crer na mensagem do Evangelho? Eu expliquei qual é a condição do homem, né? Separado de Deus, condenado diante de Deus. A ira de Deus está sobre aqueles que têm rejeitado a mensagem do Evangelho. E agora eu quero passar pela parte B desse sermão, que é: por que nós precisamos crer na mensagem do Evangelho? Somente a mensagem do Evangelho, que é a boa notícia, tem o poder de trazer restauração na vida do homem. Por isso que nós precisamos crer nessa mensagem. Por isso, meus irmãos, nós não temos que nos ficar atormentados com as notícias que são divulgadas todos os dias sobre o governo, sobre como será amanhã como a bolsa financeira, como será amanhã a política do Brasil. Nós não temos que ficar. Aqueles que creem na mensagem do Evangelho não precisam ficar isso, porque a mensagem do Evangelho traz esse poder de restauração na vida do homem. Somente a mensagem do Evangelho, ela tem o poder de reconciliar o homem com Deus. Glória a Deus. Nossa. O homem está separado diante de Deus. O homem está, não vai ser o político, não vai ser o governo, não vai ser o seu patrão que vai te levar você a ter uma comunhão com Deus. Por isso, meus irmãos, que eu alegro nessa noite. Por isso que eu estou aqui na casa dos meus irmãos. Nós estamos aqui, sentados aqui, pessoas aqui, mas um dia nós estaremos na glória, porque a mensagem do Evangelho nos garante isso.
Por isso que hoje é o dia da salvação da sua vida. Por isso que hoje não é tarde ainda se você crê nessa mensagem. E para nós testemunhar disso, Romanos 2 Coríntios 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim que, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Uma vez que o homem estava separado diante de Deus por não crer na mensagem do Evangelho, hoje, se você crê na mensagem do Evangelho, você reconcilia com Deus. Aleluia. A mensagem do Evangelho, ela tem esse poder de reconciliar você com Deus. Esse é o objetivo do Evangelho. Jesus fez todas as coisas, morreu naquela cruz, ressuscitou para que nós creiamos. E para que cremos, se for preciso, padecemos por Ele. Porque nós não é chamados somente para crer, mas também somos chamados para sofrer por causa do Evangelho. Então, meus irmãos, eu falei 3 pontos, da condição do homem. Também eu quero falar alguns pontos aqui, porque nós precisamos crer na mensagem do Evangelho. Nós precisamos crer porque eu falei, a primeira coisa é que essa mensagem tem poder, é de nos reconciliar com Deus. Aleluia. Não é a religião, não é o sacrifício. Você sacrifica? O seu sacrifício não tem poder de reconciliar. Somente Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo, meus irmãos. Amém. Todas as nossas obras de justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Eu tô lembrando uma passagem aqui. Deus fala para Saul assim, ó: eu prefiro a obediência do que o sacrifício. É verdade. Eu prefiro a obediência. Faz um sacrifício de entregar a sua vida para Jesus. Faz um sacrifício de viver um louvor para Jesus. Faz um sacrifício da sua família viver para Jesus. De ter um hino no cantor cristão que fala que no serviço do meu rei eu sou feliz, que no serviço do meu rei eu sou satisfeito, que no serviço do meu rei eu vou gastar tudo que eu tenho. Esse é o sacrifício. Então, meus irmãos, nós falamos aqui porque nós precisamos crer, porque somente a mensagem do Evangelho. Nenhuma notícia que está sendo divulgada aí todos os dias, durante esse ano que já começou, tem o poder de reconciliar você com Deus. Me fala qual notícia que tem. Me fala quem pode fazer isso. Somente Jesus Cristo. Somente a morte de Jesus Cristo abriu, rasgou o véu de alto a baixo. E hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós somos sacerdote real. Nós somos uma nação, um povo santo, aqueles que temem a Deus. Segundo ponto que eu quero colocar para nós aqui: somente a mensagem do Evangelho, ela tem o poder de trazer redenção sobre a vida do homem. Por isso que você precisa crer. Romanos 3, 24, olha o que a palavra de Deus fala. Romanos 3, 24. Amém. Esse é um texto que eu queria que você entendesse. E leia ele todo dia que você acordar de manhã cedo. Romanos 3, 24 fala assim, ó: sendo justificado. Você não paga nada, tá? Você não vai pagar nada. Então, se levar dinheiro lá, não paga nada. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a redenção para a alma do homem, para livrar o homem dos grilhões, das cadeias, dos vícios, somente está no sangue de Jesus Cristo. Amém. Somente está em Jesus Cristo. E isso é gratuito. É de graça. A palavra redenção significa libertação. Você tirar da mão do inimigo. O Senhor trouxe redenção sobre a nossa vida aqui. Nós aqui que cremos, e você que crê em Jesus Cristo, o Senhor trouxe redenção, nos livrando da condenação. Colossenses 2, versículo 14, fala que o decreto de dívida foi cancelado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus, meus irmãos. Por isso que eu convido a você a crer na mensagem do Evangelho. Por isso que você precisa crer na mensagem do Evangelho. Creia no Evangelho. Essa é a melhor notícia, é a boas novas. Eis que vos trago boas novas. Porque é uma má notícia. E a má notícia é essa: que se você não crê, você vai pagar um alto preço por isso. Você vai pagar um alto preço por isso. Então, Romanos 3,
24 fala para nós. E no versículo 25 fala assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impuros os pecados anteriormente cometidos. Amém. Romanos 8, versículo 1, baseado nisso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois não anda mais segundo a carne, segundo o Espírito. Essa é a boa notícia que nós, meus irmãos, nós nos alegramos nessa noite, que nós não temos nenhuma condenação, não há uma condenação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, somente a mensagem do Evangelho, ela tem o poder de trazer redenção na sua vida. Ninguém pode fazer isso, a não ser o Evangelho. A não ser o Evangelho. E o outro ponto que eu coloquei para nós aqui, somente a mensagem do Evangelho, ela tem o poder de resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus. Meus irmãos, 2 Coríntios 4, versículo 4. Olha aqui que a palavra de Deus fala, 2 Coríntios 4, versículo 4. Fala aqui, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meus irmãos, tem muitos nessa noite que estão cegos. Tem muitos nessa noite que não conseguem ver a glória de Cristo Jesus, que é a beleza do Evangelho. Tem muitos que não conseguem enxergar isso, porque o príncipe deste mundo, Satanás, porque o príncipe desse século tem cegado o entendimento de verdade. Por isso há uma necessidade de você pregar o Evangelho. Por isso há uma necessidade de você falar do Evangelho, porque só essa mensagem, ela tem o poder de fazer isso. Olha aqui que ele fala aqui, ó. Somente o Evangelho, ele pode resplandecer a luz. O Evangelho é luz. João 8, versículo 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Quem segue-me não andará nas trevas. Amém. Jesus é a luz desse mundo, meus irmãos. E essa é a boa notícia para nós. Por isso que nós precisamos crer na mensagem do Evangelho. Porque somente o Evangelho, ela pode tirar você desse buraco, dessa escuridão que talvez você está vivendo. Talvez você que está aí nessa noite, talvez você está aí, né, pensando que não tem mais solução, pensando que não tem mais jeito. Talvez você está aí, mas eu quero dizer para você nessa noite que o Evangelho, ele pode mudar a história da sua vida. A luz do Evangelho pode resplandecer a glória de Deus na nossa vida e na sua vida. Amém. Glória a Deus. E o último ponto, para nós fecharmos aqui, o tema que nós falamos é: por que precisamos crer na mensagem do Evangelho? Nós falamos qual é a condição do homem diante de Deus. E nós falamos o que a mensagem do Evangelho ela tem poder de fazer na vida do homem, naqueles que creem. E o último ponto para nós aqui está, eu coloquei para nós assim: somente a mensagem do Evangelho tem poder de lhe dar a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Somente a mensagem do Evangelho tem o poder de lhe dar a vida eterna. Amém. O apóstolo Paulo fala assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Meus irmãos, você que está aqui, você meu amigo, você que talvez já ouviu o Evangelho, você talvez que está aqui nos arredores dessa casa, está ouvindo essa palavra, talvez chegou agora e pegou um pouco dessa mensagem. Você que talvez abriu o celular e está ouvindo o final dessa mensagem. Eu quero dizer para você que somente a mensagem do Evangelho, ela tem poder, ela pode lhe dar a vida eterna. E o texto que nós lemos é:
tudo que Jesus fez, cada paralítico que Jesus curou, cada fluxo de sangue que Jesus estancou, cada multiplicação de pão que Jesus fez, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela teve um propósito e um objetivo, para que se hoje essa mensagem chegue ao seu coração, para que hoje você escute essa palavra, para que um dia você entenda isso, e para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para terminarmos aqui, eu quero ler o versículo João 3,36. João 3,36 é um alerta para você nessa noite que ainda não creu no Evangelho. João 3,36 é um alerta para que você que talvez está brincando com o Evangelho, para que você talvez não entregou a sua vida, para que você talvez nasceu num lar evangélico, para que você talvez teve uma criação e hoje está fora dos caminhos do Senhor. João 3,36 fala: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Esse é o aviso, meu. Esse é o aviso. Todo aquele que tem rejeitado a mensagem do Evangelho, todo aquele que tem negado o Evangelho, todo aquele que tem negado a Cristo Jesus, todo aquele que não tem dado crédito a essa palavra, o que tem permanecido sobre a vida sua para o dia do juízo final, é a ira de Deus, é o cálice da ira de Deus. Por isso, Hebreus 3, versículo 15 fala: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não endureça, meu amigo. Não endureça, minha amiga. Não endureça você que está aí nessa noite, onde você está. Não endureça. Se renda ao pé de Cristo, se renda ao pé de Jesus Cristo. Entra no teu quarto, entrega a tua vida a Jesus Cristo. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o momento que Jesus Cristo está aí, está querendo ter um relacionamento, está querendo ter uma comunhão com você nessa noite. E nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos orar mais uma vez e nós vamos cantar uma canção nessa noite, e que você possa entender isso. A maior mensagem que já foi pronunciada de todos os séculos é a mensagem do Evangelho. Muitos morreram por essa mensagem, muitos sofreram por essa mensagem, mas não deixaram de crer, não deixaram de pronunciar. E ainda hoje há homens pela misericórdia de Deus, há homens pela graça de Deus ainda dizendo: somente a salvação, somente a redenção pela mensagem do Evangelho. Pai, nessa noite eu louvo o Senhor pela sua graça, Senhor. Pai, eu louvo o Senhor, ó Deus, pela soberania. Todas as coisas estão no devido lugar pelo poder da tua palavra. Todas as coisas subsistem, ó Pai, pelo poder da tua palavra. Quer o céu, quer a terra, quer a lua, quer os planetas, quer as estrelas, ó Pai, todas estão nos devidos lugares, ó Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor. Pai, nessa noite, pelo poder da tua palavra, Senhor, nós clamamos ao Senhor que quebranta corações aqui nesse lugar, ó Pai. Que nessa noite, pelo poder da tua palavra, alcança os jovens desses bairros aqui do Parque São João, ó Deus. Dá graça, Senhor. Senhor, converta, Senhor, esses jovens. Converta aqueles que precisam de salvação nessa noite, ó Pai. Pelo poder da tua palavra, ó Pai. Somente a tua palavra pode fazer isso. Quebra os nossos corações, Senhor. Não nos desampare, Senhor. Não nos deixe encontrar com o sono da morte, Senhor, sem reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Pai. Senhor, nós cremos na tua palavra, Senhor. Tua palavra é o bálsamo, tua palavra é o pão, tua palavra é a água viva, Senhor. Aviva os nossos corações nessa noite, ó Pai. Restaura famílias, casamento, ó Pai. Aquele jovem que está nas drogas, Senhor, restaura esse jovem, Pai. Restaura, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Nós não temos poder, Senhor. Nós não temos, ó Pai. Nós estamos aqui, nós somos limitados. Nós somos limitados. Mas o Senhor ultrapassa todo o universo, ó Pai. O Senhor não está preso à circunstância. A história não te prende, ó Pai. O tempo não te prende, ó Pai. O Senhor está acima de todas as coisas. Nada pega o Senhor de surpresa. Antes de nós nascermos, antes de ser formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos chamava pelo nome. O Senhor já conhecia, Senhor, cada
cada osso da nossa vida, Senhor, cada osso do nosso corpo, Senhor. Por isso, salva, Senhor, aquele que precisa de ser salvo nessa noite. Chama os seus eleitos, Senhor. Chama aqueles que o Senhor elegeu, Senhor. Aqueles que o Senhor já predestinou para a salvação. Tira ele, ó Pai, desse laço do pecado. Quebra os grilhões de Satanás, ó Pai. Quebra as correntes de Satanás, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. E nos reveste do teu poder, Senhor. Senhor, ao término desse culto, nós estaremos indo para a nossa casa. Abençoa, coloca os seus anjos aqui nessa casa. Coloca os seus anjos ao redor da nossa casa, Senhor. Coloca os seus anjos nos nossos caminhos, Senhor. E nos livra de toda seta, de toda cova de Satanás. Guarda os nossos pés de serem presos no laço de Satanás, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós acreditamos, Jesus, que o Senhor pode fazer muito mais do que nós falamos aqui, muito mais do que nós pregamos aqui nessa noite, Jesus. Tu pode fazer, Jesus. Tu pode fazer. Nós acreditamos. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém.